Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Eu hoje de novo esqueci o telefone com volume de novo, então vamos tirar o volume. Sejam todos bem-vindos aqui ao programa Cultura Geral. É um prazer vocês nos receberem como todos os dias na sua casa e a gente espera fazer aqui um programa bem informativo, um programa bem humano. E hoje a gente é um pouco triste, né? Porque a gente vai falar que a gente que vem trabalhando durante esse mês, o mês da mulher, o mês internacional da mulher, e acontece uma tragédia como essa de ontem, que é ceifar da vida de uma pessoa que brigava por direitos, direitos iguais para todo mundo, para todas as comunidades e para todas as legiões, né? Sejam todos muito bem-vindos, a gente vai tentar ser o mais esclarecedor possível, né? Eu convidei a doutora, a mestre Nila para vir aqui, então ela está de volta ao programa. Nós fizemos um programa super alegre, né, falando da matriz africana e seus legados e tal, e hoje a gente vem falar aqui dessa luta que nós tratamos aquele dia, que é essa luta por reconhecimento, essa luta por igualdade, essa luta por amor, por dignidade e tudo. E é muito difícil, viu? Sinceramente é muito difícil, a gente arrepia, isso seria em qualquer situação. Aqui não existe nenhum tipo de conotação partidária. A gente tenta fazer um programa sempre democrático, mas um programa sempre inclusivo também, um programa que chegue até a casa das pessoas, que chegue às pessoas de forma com que as pessoas se sintam pertencentes a esse programa, que essas pessoas nos ajudam a fazer o programa. Então nós estamos recebendo aqui a mestre Nila, a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Seja bem-vinda mais uma vez, hoje não tão bem-vindo, né? Mas é um assunto que a gente precisa tratar. Seja muito bem-vinda, Nila. Obrigada, boa tarde aos telespectadores, boa tarde a vocês, colegas. É muito triste, é muito difícil, né? É dor demais, mas a gente está em pé e a gente continua lutando. Isso não vai ficar sem luta, não. Bom, tive o cuidado também de trazer aqui para esse bate-papo o presidente da Comissão de Igualdade Racial, meu grande amigo Gilberto, também, que esteve aqui durante a semana. Nós fizemos um programa maravilhoso. A gente fica até meio fora do ar, né? Porque nós fizemos, a mulher negra na sociedade e tal, e acontece uma cacetada dessa, que derruba a gente, tira o chão, né, da gente. Gilberto, seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente fica até um pouco sem palavra, dá uma gaguejada, a gente fica um pouco sem palavra, mas é importante que a gente, nesse momento, a gente abra o microfone e fale daquilo que a gente está sentindo, né? Com certeza. Boa tarde, Betão. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, colegas que se encontram aqui. De fato, é um momento muito ruim, um momento de muita tristeza, né? Ver uma vida que foi tirada por lutas de direitos humanos, por luta de igualdade, que é a bandeira que a gente levanta. Então, é um dia também para a gente ter muita reflexão sobre o momento em que vivemos, e qual será a nossa luta por igualdade, qual será o resultado da nossa luta por igualdade. E não nos calarão. Certamente a voz dela ecoa nos nossos corações, nos nossos ouvidos, e a luta não para por aqui. Marina, bem-vinda ao programa. Obrigada. É um prazer te receber, tenho que agradecer todo mundo lá do PSOL. Eu estou desde de manhã tentando, né? Liguei para você, liguei lá para o pessoal do PSOL, liga para o Gilberto, fala com um, fala com o outro. Sim. Cancelei a pauta de hoje para a gente colocar essa pauta hoje em discussão, que eu acho que é muito importante. E muito obrigado por nos atender, por vir até aqui e ser uma porta-voz desse momento tão, ao mesmo tempo, triste e revolucionário ao mesmo tempo. Seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Geral. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas, né, que nos acompanham. Com muita indignação e resistência, na realidade, né, que nós presenciamos esse extermínio da companheira, né, Marielle Franco, nossa vereadora pelo PSOL lá no Rio de Janeiro. E é uma companheira que
vinha nesse momento lutando contra o processo tão brutal de extermínio do povo negro, né, nesse Brasil, vinha denunciando esse processo e resistindo, né? Não é à toa que agora tinha se tornado a relatora, né, do processo que investiga na comissão a intervenção militar no Rio de Janeiro, né? Então é uma lutadora do povo brasileiro, né? Uma mulher negra, né, da periferia, era moradora da Maré, né, como todas e todas já sabem, e estava nesse processo de resistência, assim como outros companheiros e outras companheiras iremos, né, continuar resistindo nesse processo. A luta não para. Eu separei algumas coisas e fiz uma não vou falar que é homenagem, mas eu fiz aqui um apanhado para as pessoas entenderem um pouco do que a gente vai tentar tratar aqui. A gente vai assistir daqui, vocês assistem daí, a gente volta já já com esse bate-papo. Nós vamos ficar aqui assistindo e vendo qual era a participação na América Latina dessa menina, que é eu particularmente não conhecia o trabalho tão bacana que ela fazia. Mas eu tenho certeza que de coração parece que mexe com a gente, tem uma sintonia mesmo sem conhecer, até arrepio, que a partir do momento que eu vi a notícia, você já sente que tem algumas coisas por trás das coisas. Então, vamos acompanhar aqui, acompanhe comigo esse material que foi feito com muito carinho para a gente poder abrilhantar esse momento aqui e nortear esse debate que a gente vai fazer aqui.
uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada para estar fazendo política de outra maneira. Eu fui aluna de pré-vestibular comunitário. Em 98, eu fui da primeira turma aqui do Praia da Maré. Foi o ano que eu engravidei, eu tenho uma filha hoje de 17 anos e fugindo da estatística, não fugindo da estatística no primeiro momento, mas depois fugindo, né? Conseguindo criar a Loiara e conseguindo mudar aí a perspectiva da vida. Fui mãe, adolescente e tive que sair do pré-vestibular. Desde os anos 2000 que eu tô numa atuação dentro dessas instituições aqui da Maré, fazendo esse trabalho com favela, com cultura, com educação. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso, que a gente não tem que normalizar o entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Então, a gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. Juntos, coletivamente, pautar o debate da favela, o debate de gênero, nessa cidade que é tão excludente. E aí, assim, se constitui hoje os 3 pilares do que a gente está chamando da campanha, que é o debate de gênero, o debate raça, o debate da negritude, da ancestralidade. Quem são essas mulheres negras que estão na favela, seus filhos, suas perdas, suas lutas, seus trabalhos. Então, com essa tríade gênero, raça e cidade. Essas mulheres que estão hoje aqui na Maré não estão ainda no diálogo sobre cis, trans, cis hétero, binário. Acho que é uma pauta que o movimento feminista precisa colocar, está colocado como outros, como aborto, como o debate da autonomia da mulher. Mas a gente vai precisar falar sobre creche, sobre o lugar das mulheres na favela, sobre como que essas mulheres estão vulneráveis e ficam na violência, por exemplo, com a sensação de estar expostas à violência, como é que isso bate. Então, fazer essa disputa é fazer essa disputa pelo campo de gênero. Então, nessa perspectiva do diálogo, que vai ter que entender qual é o papel que a gente vai fazer com o Estado, e isso é central para a minha concepção hoje, a afetividade e a assertividade que as mulheres têm. E aí não é sensibilidade, não é mimimi, é firmeza, é a compreensão maior desse processo que está colocado. Bom, voltando aí com emocionante, né? Marina, é difícil demais luta por reconhecimento? Como? É muito difícil lutar por reconhecimento? Sim, é um processo muito difícil, né? Porque essa luta, né, ela não envolve só reconhecimento, né? Ela envolve todos os outros processos, né? Esse caso, né, nos faz mostrar, né, que existe um mito no Brasil, que é um mito, que existe a tal da igualdade racial. Então, isso está para além de um reconhecimento. Denunciar que no Brasil hoje sim existe racismo e essas mortes são, né, sim causadas por esse sistema que é racista, que extermina a população negra hoje no Brasil, né? E a Marielle, né, é mais uma vítima, mulher negra, que está também envolvida nesse processo racista. Então, para além, é muito além de reconhecimento, né? É um processo de resistência cotidiana, né? Um processo de luta cotidiana. Ô Nila, nós falamos aqui tem aquela frase que você utilizou aquele dia, que quando o primeiro negro pôs o pé vivo aqui, a partir desse momento teve resistência. Nós falamos de Foucault, falamos de Balma, falamos de liquidez e de repente nós nos vemos apanhado por uma coisa sólida, né, que é essa coisa assim do extermínio clássico, né? Como é que você recebeu tudo isso, assim, e como é que isso mexe com você, assim, com relação a essa luta
por igualdade. A gente estava falando da mulher, mas hoje a gente precisa falar muito mais do que isso. Eu penso, Betão, o seguinte, é a luta da mulher, sabe? Essa coisa de resistência, somos nós que fazemos. E a nossa luta, ela por vezes, ela é muito mais dura, né? Você viu nesse primeiro momento que você colocou aqui para a gente refletir, você viu que ela colocou que ela foi mãe adolescente, né? De favela. Então, assim, é duplo, é triplo essa luta para a mulher, sabe? Quando a gente vê uma coisa dessa, né, acorda com uma coisa dessa, a gente fica imaginando o que querem fazer com a gente, né? E que eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer, né? Quando aquelas primeiras pessoas chegaram nesse lugar e resistiram, decidindo não morrer, né? É não morrer por conta própria, né? É vendo o tamanho da luta, o tamanho de tudo que não tem, não é nem perda, é o tamanho de tudo que não tem, o tamanho, né, do que ele vai ter que enfrentar e resistindo, lutando. Que foi isso que Marielle fez. É lógico, né, que com o tipo de atuação política que ela tinha, por vezes deve ter passado na cabeça dela, né, que haveria alguma retaliação, né? E eu falei da última vez também, a gente conversou sobre isso, é a questão de mais um mártir, né? Mais uma mártir nessa luta dos negros, né? Pela consideração, né, do que eles são. Somos humanos, não somos menos que ninguém, né? Não somos menos que nada. E nesse lugar chamado Brasil, nessa diversidade toda, nessas diferenças todas, a nossa diferença conta demais. Não adiantou matar escravos fugidos no início da colonização, quando vieram os escravizados, né? Não adiantou matar escravos fugidos. Não adianta matar Marielle, né? Marielle tem uma filha. Minha mãe teve 2 filhas, eu tive uma filha. Mais mulheres nascerão, mais mulheres estarão na luta e nós vamos vencer. É para isso que houve resistência. É isso que a gente vai continuar fazendo, resistindo, porque uma hora nós vamos conseguir essa vitória. Porque a gente só para de lutar quando tiver vitória na igualdade. Ô Gilberto, é óbvio que eu tenho que colocar você nessa conversa, porque apesar de ser uma conversa mais ligada no campo feminino, mas eu tenho que te colocar nessa conversa porque isso é que dá pra gente a lisura da discussão, que é a presença dessa comissão, a presença da instituição OAB aqui, pra gente dar lisura para isso. Apesar dessa ferida, né, dessa flecha. Mas eu fico primeiro te agradecer, que eu fico muito feliz por abrir esse espaço e a gente ter essa abertura para ligar. Gilberto, tem jeito de vir hoje, você se vira, você arrumou um jeito, sei lá, sabe? Então, assim, te agradecer imensamente por dar essa lisura para a gente aqui, por trazer esse bottom, né? E esse carimbo para a gente. Sim, é importante a gente estar ligado a isso. É uma questão que a comissão trata. Na comissão a gente tem um grupo temático que chama Violência contra a Mulher Negra. Uhum. Porque a comissão ela luta por igualdade, principalmente, né, o combate ao racismo. E essa estrutura toda que existe, que a Marina começou a falar, ela reflete nesses casos que vem aumentando, principalmente a questão do genocídio contra a juventude negra, o feminicídio contra a mulher negra. E a mulher negra levanta a bandeira em busca de igualdade. Ela simplesmente estava fazendo uma coisa que nós advogados fazemos todos os dias, luta por direitos.
Quando entramos no fórum, nos tribunais, a gente vai lutar por direito, né? Todavia a gente está ali em frente ao homem de toga. Ela, o clamor dela era perante uma sociedade num todo. A busca da igualdade desde a construção daquilo que se chama favela até chegar ao ponto de ser doutor. A busca dela era por direitos que temos, mesmo antes de sermos escravizados, que é o direito de ser humano, de ser ser humano. É o direito à educação, é o direito ao lazer, ao ensino, o direito principalmente à dignidade da pessoa humana, que a gente costuma dizer. Então essa dignidade que ela buscou, eu falo busca porque ela está presente, Marielle presente, essa dignidade que ela busca, nós do direito falamos nela o tempo todo, né? Que é a dignidade da pessoa humana. Ela simplesmente estava externando aquilo com o poder que ela teve do cargo político, que de fato ela era a voz da favela, ela era a voz da comunidade, ela é a voz do povo negro, das mulheres negras. Não foi à toa que ela foi eleita com 46 mil votos legítimos, e uma força e uma voz muito grande. Silenciaram essa mulher de uma forma cruel, que as autoridades apurem o que aconteceu, Betão, que sejam punidos, prisão para quem fez isso, e que esse sistema de extermínio, no sentido de calar a voz daqueles que lutam por direito, que eles venham cair por terra, porque se mata um, surgem milhões. A Nila falou de mais uma Marte, né? Silenciaram uma mulher que estão fazendo ecoar a voz de milhares de mulheres. É o reconhecimento do povo negro na luta pelos seus direitos. E nós, enquanto comissão, estaremos juntos com o povo negro, buscando seus direitos de fato. Nem sempre construindo direitos, mas simplesmente, às vezes, pleiteando um direito que já é estipulado na legislação. Marina, como é que você enxerga toda essa luta por igualdade, essa luta por dignidade, essa luta por respeito, né? E como é que vocês, que é dessa comunidade, do partido, da instituição, que tem a mesma ideologia, como é que vocês enxergam essa caminhada a partir desse momento? Esse momento, assim, algumas medidas já estão sendo tomadas, né, do ponto de vista da justiça legal. Nós temos alguns deputados que vão acompanhar o processo da investigação, né, que são os companheiros dos direitos humanos também. Para além disso, né, e é importante, quando a gente fala sobre a questão da mulher, a violência contra a mulher, o que tem vindo acontecendo depois do golpe no Brasil, né, desse processo que a gente está tendo pouco democrático no Brasil. A violência contra a mulher, né, ela começa a partir do momento que a gente não reconhece, né, que a maioria do Estado brasileiro não reconhece que as mulheres que estão na periferia são as mulheres que chefiam as famílias, né, são a maioria que chefiam as famílias. As mulheres que são as mulheres negras, aposentadas, são as que dão conta da renda familiar. Então a gente começa a violência quando o Estado quer aprovar uma reforma da Previdência que tira o direito da população, que vai afetar, como sempre, a população negra. E ao mesmo tempo, né, um debate que a gente vai continuar fazendo, é uma luta que a gente vai continuar travando nas nossas fileiras de resistência, que é a gente conseguir conversar e estabelecer uma nova política de segurança no Brasil, né? Porque hoje você tem uma segurança que vai para as ruas totalmente militarizada, né? E que se diz que é para proteger as pessoas, mas a gente sabe que a militarização ela é formada para a guerra, né? Então, quando a gente coloca pessoas que são formadas para a guerra, para defender outras pessoas, o que a gente pode esperar disso, né? O que a gente pode esperar que aconteça na rua, senão que várias mortes, né? E a outra coisa, assim, que a gente continua dizendo, assim, que é necessário e que a gente precisa muito também rever quais são as políticas de drogas no nosso país, né, no nosso território. Que essa política que vem acontecendo do tráfico que é também responsável por esse processo de morte dessa juventude. Como o Gilberto disse, eu queria trazer um elemento mais de estatística também, que a cada 23 minutos um jovem negro no Brasil é morto,
né? Isso vítima das milícias do tráfico, desse processo de extermínio nas favelas. Então, quando se diz que começou a intervenção, né, do Exército no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, uma coisa que a gente tem que afirmar que intervenção militar na favela tem todos os dias, tem existido todos os dias para essa população, entendeu? E as mulheres nesse processo, inclusive Rio de Janeiro, onde a gente tem as periferias que foram se consolidando o processo das unidades pacificadoras, as mulheres foram as primeiras a sair na rua para pedir paz e dizer que esse método não estava funcionando para as comunidades, né? Que não era assim que iria resolver a questão da violência dentro das comunidades, né? É assim também como Marielle trouxe, né? A necessidade de debater e de trazer para essas mulheres da periferia, para o povo da periferia, a consciência de que, e a companheira Nila também trouxe, a consciência de que a gente não é menos, né? Que o povo negro não é menos e que tem direito, né, às políticas públicas que a gente vai continuar lutando para que aconteça. E além disso, assim, né, é difícil quando você vê esse processo, as pessoas normalizarem a morte, né? Acharem que isso é muito normal. O Brasil hoje, ele mata, né, nas periferias mais do que a guerra da Síria, por exemplo. E a gente não tem essa noção. A gente fala dos países que estão vivendo guerra, mas a gente esquece que a guerra que está acontecendo hoje no nosso território. Então é importante a gente dizer, assim, né, ressaltar esses dois pontos nesse nosso processo de resistência, né, que a gente vai continuar lutando, caminhando aí nas fileiras e para conscientizar mais pessoas qual que é essa realidade que a gente vive mesmo, né, porque muitas vezes o que passa a gente tem sorte de ter a banqueta aqui, né, em Nova Lima para conseguir debater esse assunto, né, de uma forma mais real e que não engane o povo, assim como algumas outras mídias colocam, né. Então, assim, como que a gente consegue avançar esse processo político no Brasil? Ô Nila, tem uma coisa que me incomoda, e me incomoda muito, é quando as pessoas falam comigo assim, às vezes o negro se vitimiza. Né? Essa é uma frase que me incomoda muito, mas não me incomoda pelo fato de ser negro, não. Me incomoda pela simplicidade de pensamento e não profundidade daquele argumento. E o pior, assim, de tudo isso é que a pessoa, ela é parda também, às vezes negra, às vezes parda e tal, e ela se coloca nessa situação. Quando eu falo isso, eu me lembro de uma... Eu não sei se eu li ou se eu vi no filme de Malcolm X, que é o Malcolm X, nós passamos algumas coisas, que numa parte... foi no filme, com Denzel Washington, que ele em uma entrevista com outro jornalista negro e um outro jornalista branco, o cara faz uma indagação para ele e passa a palavra para o jornalista negro, que fala com ele, que fala assim, por que ele fazia aquilo com a população negra e por que ele fazia com que a população negra se sentisse inferior. Ele simplesmente responde para ele o seguinte, a nossa formação, isso na América do Norte, nós tínhamos dois tipos de escravos, aquele que vivia nas plantações e aqueles que viviam nas casas grandes, nas casas dos senhores. Aquele que vivia na casa dos senhores, ele absorvia aquilo que o senhor da casa era. Então, todos da casa, se o senhor da casa estivesse doente, estavam todos doentes. Né? Então, ele se sentia doente também. Então, quando o senhor da casa estava doente, ele estava doente também. Diferente daquele outro escravo que era da lavoura, ou da plantação de algodão e tudo. E ele vira para o jornalista e falou assim, você é justamente o que ele quis dizer para o jornalista, você justamente é esse tipo de negro que foi criado dentro da casa do barão. Esse discurso é muito próximo desse discurso quando a pessoa fala assim, os negros, que não somos nós todos, né? Que todo mundo tem sangue negro no Brasil, tem essa matriz. Nós falamos outra vez, está carimbado, né?
essas pessoas não sabem de fato aquilo que ela nem está falando, ou às vezes nem está defendendo. Como é que isso toca em você e como é que a gente pode tocar isso através do conhecimento? Os Estados Unidos, para a gente analisar a escravidão e para a gente analisar o trabalho que é feito com a descendência, a gente tem que ver a nossa situação. A nossa situação é diferente da situação dos Estados Unidos. E nossa vida aqui, dos nossos ancestrais como escravos, foi tão doída quanto aos negros dos Estados Unidos, no Sul, por exemplo, né? Mas aqui, o trabalho para desmerecer a humanidade do homem negro e da mulher negra foi um trabalho que eu considero assim de grande sucesso, né? A gente, quem trabalhou como ideólogo, quem trabalhou como padre, quem trabalhou como alguns, né, literatos, jornalistas, né, eles trabalharam para pôr essa desumanização do homem negro e da mulher negra, né, sempre colocados como objetos, né? Então teve a abolição e continuou o uso como objeto, né? Às vezes disfarçadamente, como é o nosso racismo, né? Nessa aí a grande diferença com os Estados Unidos, né? Um homem branco, uma mulher branca nos Estados Unidos diz: eu sou racista. No Brasil, ninguém fala: eu sou racista. Age como racista, apoia como racista, escreve como racista, publica como racista, ensina como racista, reza como racista, mata como racista, né? Mas ele jamais dirá que é porque é racista, né? Então, ele sempre vem aqui, essa acusação do mimimi é muito mais drástica, é muito mais danosa para todos nós, homens e mulheres negras, né? Muito mais danosa, né? Se a gente é trans, se a gente é gay, se a gente né, é mulher, é pior ainda, a coisa vai piorando bastante. Se você é, como diz Kabengele Munanga, disfarçável, né? Talvez a sua pele não tem tanta melanina, talvez você dê um jeito no seu cabelo que ele não pareça a sua descendência, né? Talvez você se sinta menos responsável pelo que acontece com as pessoas negras nesse país, por aqueles que sofrem racismo, porque você não é tanto assim, né? Então, Malcolm X, né, sentado agora para dar uma entrevista, sendo brasileiro nesse país, falaria para o jornalista negro que ele insinuaria que ele seria um capitão do mato, né? Mas é mais do que isso, né? Faz parte do racismo no Brasil você trabalhar com esse degradê de cores. Você coloca na mentalidade das pessoas negras pela descendência que elas são, sendo menos negras, talvez tivessem maior chance, né, no mundo, na vida, né? Houve um trabalho com isso, tanto que até hoje várias famílias pensam, não, né, se a gente conseguir colocar na família mais pessoas brancas, a gente talvez mude a cor da família. Isso é impossível, né? Daí, Gilberto, Betão, né, estou eu aqui, isso não é possível tirar esse carimbo. Agora, a gente não devia trabalhar como não é possível, né? Nós, pessoas que somos mais, temos menos melanina, né? Nós não deveríamos trabalhar com esse, quem sabe não. Talvez se a gente trabalhasse igual a Marielle, sou negra, sou negro e quero trabalhar pela igualdade. Então, eu sou mais parecido pela descendência com o preto do que com o branco. Por quê? Se a gente continuar num caminho, né, e muitos de nós
como pardos, contribuímos com esse discurso, né? Ai, mimimi. A gente costuma usar até o discurso da meritocracia, que é uma coisa que a gente nem precisa discutir agora, mas ele existe. Precisa contar com ele, né? Ah, porque não estudou, porque não é bem assim. As condições não são a mesma, né? Não são as mesmas. Para a mulher preta, para a mulher que é lésbica, para a mulher que é mãe adolescente, é muito pior, né? Então, não importa, nós não vamos disfarçar tanto a nossa cor, tanto a nossa descendência, para virarmos brancos. Os brancos nunca vão admitir que nós somos iguais a eles. Quem diz para um pardo que ele não é branco, é o branco, racista. É ele que diz. Presta atenção na sua vida. Foi um branco que disse que você não é. Né? Então, o que isso traz para a gente? Traz que quando morre uma mulher preta, a dor que a gente sente, mesmo que a gente contribua com o discurso racista, a gente sente essa dor. A gente tem que externar essa dor. Não somos brancos. E atingiu uma mulher negra. O sangue dela é meu sangue. Então é isso que a gente tem que trabalhar, né? Teoricamente, a gente tem inclusive que trabalhar isso, e várias pessoas trabalham isso. Angela Davis trabalha isso, né? Kabengele Munanga trabalha isso. Nós podemos ser disfarçáveis, mas não queremos. Voltando com o que eu disse da última vez que a gente discutiu aqui, 54% da população do Brasil em 2010 se disse negra. Esse país é negro. Atenção com o que estão fazendo com a gente. Preste atenção. Genocídio de jovens homens negros. Para que isso serve? Serve para matar a mulher negra, a mãe deles. Serve para matar esses meninos e o futuro de um país. Precisamos pensar nisso. O que é que essas estatísticas dizem? Por que matar menino preto? Existe, e a gente tem que pensar nisso, existe um plano de extermínio. Atiraram em mais de 46 mil votos ontem e atiraram também em um motorista e uma assessora. Precisamos enxergar as coisas como elas são. Gilberto, à luz da legalidade, como é que a gente pode tentar incluir? Porque você também é historiador. Então, às vezes, as pessoas falam assim, isso aconteceu lá atrás, mas hoje é todo mundo igual. Esse discurso. Hoje é todo mundo igual, não tem isso mais não. Então, além de ser pobre, o discurso, ele não traz nele nenhuma verdade com relação à igualdade. Como é que você enxerga tudo isso? E isso que era para ser uma discussão leve, acaba nesse momento se tornando uma discussão pesada. Porque você tem que voltar lá atrás. Você vai voltar lá na época da escravidão, você tem que voltar com esse caminho todo de novo, fazer esse caminho de volta e tal. É difícil suspirar e respirar esse ar, é difícil? É bem difícil. Mas a gente tem que pensar numa questão que foi até trazida aqui, quando você falou da questão da vitimização, é importante a gente pensar numa coisa que usam até para poder camuflar esse racismo que existe no Brasil, que é a mentira da democracia racial. Essa democracia racial ela vem sendo pregada desde quando aconteceu a abolição da escravidão, e a gente tem que atentar para uma questão do crime cometido pelo Estado brasileiro, que é o crime da escravidão. Então a gente precisa, você falou em legalidade, além das políticas públicas, quando a gente fala em ações afirmativas, a maioria das pessoas não entendem e não sabem o que é uma ação afirmativa.
Uma ação afirmativa nada mais é do que uma forma de incluir, uma forma reparatória. Então, se nós falamos em direito, se nós vamos falar da questão da escravidão, nada mais do que falarmos em uma inclusão, não somente essa inclusão social que a gente ouve falar em todos os dias, são políticas mesmo, são ações afirmativas que trarão essa reparação ao longo do tempo. É uma forma legal de estar trazendo para os menos favorecidos a oportunidade de melhores condições de vida. Esse é um ponto legal. A questão também importante é que se faça, de fato, a aplicação da legislação no que tange aos crimes raciais. A gente está falando aqui em genocídio da juventude negra, a gente está falando em crimes de homicídio, mas a gente esquece muito dos crimes raciais que sustentam essa base para as questões todas que estão por volta do racismo. Então, as atitudes e os atos racistas que existem no Brasil hoje, eles devem ser rigorosamente punidos. Não podemos ter vistas grossas, até mesmo pelo agente público, quando ele percebe que houve um ato racista e ele tenta qualificar aquilo como uma injúria racial, justamente para proteger o próprio racismo que já está incutido nele ou da instituição que ele faz parte. Então, o que a gente precisa é de uma maior eficácia das leis, do que tange a punição para crimes cometidos, e eu entendo também que uma melhoria e a oportunidade de se buscar a igualdade através de ações afirmativas. E ações afirmativas hoje, lei. Então não se discute mais a questão de ações afirmativas. Por que o sistema de cota e por que não o sistema de cotas? Hoje, quando se tem um debate e quando as pessoas querem brigar e falar sobre meritocracia ou sobre vitimização, eu costumo falar, primeiro vamos falar de lei. Porque é uma lei. E por mais que se discuta essa lei, cai na Suprema Corte, e a Suprema Corte vira e fala, é constitucional. Então, se é constitucional, no começo eu falei que a nossa luta não é por novos direitos, a nossa luta é pelo direito que já existe. Uhum. Então, essas ações afirmativas que a gente fala que é um processo longo, não é um processo para o resto da vida, para quem em casa hoje pensa que, de fato, a ação afirmativa ou a cota é uma esmola que vai ser dada, ensine a pescar ao invés de dar ações afirmativas, pense numa questão. É uma reparação de uma dívida histórica do Estado brasileiro para com o povo negro, indígena e pardo. E mais, trata-se de lei. Então, quando você me falou de legalidade, eu vim trazendo esses dois pontos. A legalidade para a punição dos crimes raciais, porque eles vêm sustentados por um racismo estruturado ao longo da história, e a legalidade para a aplicação efetiva de cotas, a aplicação efetiva de ações afirmativas, a aplicação efetiva da Lei 10.309 para poder ter o estudo da história da África para aquelas crianças que hoje às vezes só veem uma certa desgraça do seu povo, conhecer a riqueza do seu povo, e esse que já foi construído com uma estrutura racista familiar, embranquecida, que ele venha a conhecer o negro, não o negro que foi escravizado, porque quando ele vê o negro na história, dentro do colégio, que é escravo, porque ele fala que o negro é escravo, não que o negro foi escravizado, ele vai ver que o negro vem de uma outra linhagem, o negro vem de reis. Então esse racismo a gente consegue também começar a estruturar. A Lei 10.639 vem para isso, para poder dar uma nova roupagem. Então, quando a gente fala de lei, essas legalizações que tem de questões de igualdade, elas devem ser aplicadas. Porque o assassinato de Marielle, ele está estruturado num racismo tanto institucional quanto um racismo da essência do Brasil. E é a certeza da impunição porque não observa-se legalidade das leis já instituídas. Isso tem que dar um abraço aqui na Fernanda, que ela falou isso hoje de manhã comigo. Para a gente encerrar o programa, Maria, como é que você se sente e o que a gente pode esperar dessas mulheres de luta, né, que você faz parte? Assim, ontem foi com muito pesar que a gente recebeu, né, essa notícia, mas
O que a gente tem a dizer que essa questão hoje mobiliza ações no Brasil inteiro. Então, hoje, a partir de 5 horas da tarde, estão acontecendo várias mobilizações no Brasil inteiro, inclusive vários outros países, né? Já virou uma repercussão internacional, assim. O que eu estou dizendo não quer dizer só o que eu sinto, mas assim, qual que é o sentimento que o povo que luta por igualdade no mundo está sentindo agora, né? Que está se solidarizando com essa nossa perda e com o nosso grito de resistência que a gente está dando agora. Então agora está acontecendo um ato lá em Belo Horizonte, na Praça da Estação, né? Que está mobilizando as pessoas para exigirem justiça nesse processo e nos demais, nos outros casos, né? E assim, e dizer muita força, né? As companheiras agora que estão na rua, as mulheres que estão na rua gritando, e o que a gente sempre diz, né? Para as companheiras que tombaram, né? Para as companheiras que morreram, nem um minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta, e é o que a gente vai continuar fazendo. O sentimento é de tristeza, mas ao mesmo tempo de indignação e de continuidade do processo de resistência, sem dúvida, sem dúvida. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, né? Vamos deixar uma mensagenzinha agora no final. Um grande abraço, segunda-feira estaremos de volta e a luta dessa turma continua. E aqui, enquanto a gente tiver a oportunidade de fazer um programa, como já viemos do rádio, e aqui na TV Banqueta a gente tem feito com excelência, com apoio tanto do Fred quanto do Eli, com essa abertura e com essa abertura democrática, com esse carinho, a gente vai continuar dando voz para todas as pessoas que precisarem de voz. Um grande abraço e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.